Muito bom dia, ouvintes da Rádio Verde Vale. É com muita alegria que nós estamos com mais um programa Estúdio Verde Vale. Você já sabe, já admira o Estúdio Verde Vale Café da Folha Estúdio Verde Vale. Você tem a oportunidade toda sexta-feira de aproveitar e ler na Folha do Vale toda uma sinopse de tudo que a gente conversa, que a gente fala no nosso Estúdio Verde Vale. Um momento, sem dúvida alguma, interessante. Estúdio Verde Vale, um oferecimento todo especial do Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços, pelas condições no Supermercado Vencedor. E hoje, sábado, véspera de Natal, promoções imperdíveis no Supermercado Vencedor. Casa Silva Móveis Informática Eletrodomésticos, casa cheia na Casa Silva para escolher aquele presente especial, aquele celular especial, aquela bicicleta. E lembrando que Natal bom é Natal em casa. A Casa Silva está para bem lhe atender. A Panificadora Felipe, 3 endereços para bem lhe atender, sempre nos presenteando com essa mesa farta, deliciosa Panificadora Felipe. 2 endereços em São Ludgero, na Rua Padre Algo, pertinho da Igreja Matriz, também pertinho do Reinaldão, e em Laguna, na Praia do Mar Grosso, Panificadora Felipe. Um prazer muito grande para nós hoje estarmos com Antônio Cardoso. Sempre é muito bem-vindo, sempre nesta época do ano. Ele já agenda para estar aqui em nossa região e é uma felicidade muito grande, porque nos dá a possibilidade de um recarregamento das nossas baterias. E recarregar as baterias, fazer o novo de novo, sempre é muito bom. Antônio Cardoso, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, Luiz Antônio. Eu também me sinto renovado quando eu encontro vocês, porque a gente bebe água da mesma fonte. É interessante. E todos os anos, realmente, eu me sinto lisonjeado sempre pela acolhida, por essa linda região, Braço do Norte, São Ludgero, enfim, Gravatal, Criciúma, principalmente eu estou Orleans, eu me sinto assim como se estivesse em casa também, porque aqui eu pude obter uma retaguarda extraordinária para a minha vida missionária. Você sabe e deve imaginar os desafios que é para a gente viver uma missão em família. E o meu trabalho é resgatar valores, é fazer com que pais e mães, apesar dos desafios, se fortaleçam um no outro. Eu não tenho assim como imaginar uma casa, vou agora já parafrasear o conteúdo do meu trabalho, não consigo imaginar uma casa que não esteja ou não seja iluminada por Jesus. E é importante, e a gente aproveita o Antônio Cardoso, e é bem esse o tema, a gente aproveita, porque o Antônio Cardoso ele girou o Brasil inteiro, diversos locais. Então ele tem realmente, nesse momento, um conteúdo para nos passar opiniões, maneira de vida de diversos locais do Brasil. E é importante que a gente possa fazer uma montagem também dentro da nossa vida, o que acontece por todos os recantos, que de repente a gente acha que é tudo facilidades e não é. E quando você encontra muitas dificuldades e vê a superação, você vê o quanto a gente de repente é mesquinho, o quanto a gente é covarde. Então são muitos fatores que influenciam no nosso dia a dia, Antônio Cardoso. Verdade. Mas o ano que está se encerrando é uma escolinha maravilhosa para todos nós. Está sendo, né, ainda, que não acabou. Porque a maneira mais extraordinária que a gente tem realmente de aprender a viver é vivendo, ou seja, encarando a vida de frente, os seus problemas, as doenças, os problemas econômicos, os conflitos, às vezes, internos com as famílias. E, agora, naturalmente, sempre com a possibilidade de querer aprender a ser bom. Porque não se ilude, esse corpinho que a gente ganhou de presente dos céus, nosso Deus Pai, ele só teve uma finalidade, que é: olha, meu filho, aprenda a ser bom com ele. E realmente, todo esse período que a gente vive no ano, esse ano de 2017 foi assim, eu diria que uma grande prova para a sociedade brasileira do quanto a gente precisa ser paciente, um pouco mais unido, reconhecer que nós temos graves problemas, grandes desafios, mas nós como povo somos também uma família, né? E a gente precisa aprender a levar para o mundo as coisas bonitas que a gente tem em casa. Porque, Luiz, olha, por mais conflituosa que seja uma família, e há tantas famílias conflituosas, em algum momento, por exemplo, numa mesa como essa, as pessoas sentam para conversar. Sentam para partilhar o pão. Aí eu digo, não seria esse o gesto que mais transforma a sociedade? A solidariedade? Leva isso para o mundo.
Que é exatamente isso que está faltando, a gente ter essa capacidade de partilhar com a sociedade aí fora aquilo que de bonito a gente vivencia em casa. E eu volto a repetir, mesmo com os problemas que a gente tem em casa, e em algumas famílias não são pequenos, são problemas que a gente pensa que são insuperáveis, mas com Deus tudo é possível. Agora, interessante, quando o Antônio Cardoso começou a falar, eu já estava escrevendo aqui. Estamos intransigentes, falta paciência, falta diálogo. Nós temos hoje uma dificuldade tão grande de aceitar alguém que tem uma opinião diferente da nossa. Nossa, o Brasil chegou realmente num ponto muito triste. Impressionante como a gente está vivendo. Eu não queria, sei lá, estar assistindo isso, porque que coisa triste é você ver um amigo perder a amizade do outro por causa de uma ideologia. Desculpa. Que triste você ver um vizinho ficar inimigo de um vizinho porque o outro votou num candidato contrário. Em A, B ou C. Como se as pessoas não fossem livres para fazer suas escolhas. Todo mundo, até as crianças, sabem isso. Quer dizer, todos nós temos escolhas a fazer na vida. E é por isso até que as famílias existem, porque ninguém casa com os iguais, Luiz Antônio. A gente casa com pessoas diferentes. Aliás, eu acho que seria muito chato você escolher uma esposa, uma companheira, ou um companheiro escolher ou vice-versa, que pensasse do mesmo jeito, que tivesse o mesmo gosto por comida, que tivesse a mesma ideologia. O que você tem para conversar, para embater com essa pessoa? Quer dizer, ficaria uma relação insossa, sabe? Sem sal, sem pimenta, sem tempero. Porque o bom da vida é você justamente dizer que ama alguém que pensa diferente, que tem escolhas diferentes, até uma ideologia diferente. Eu fico muito feliz porque a minha esposa ela é muito compreensiva com a vida que eu levo. Você deve imaginar, por exemplo, como não deve ser fácil você estar cada dia numa cidade, 20, 30, às vezes 40 dias fora, sabendo que tem alguém esperando, ela, minha filha. Eu digo sempre que o lado mais fácil é o meu, porque eu estou sempre sendo recebido como você me recebe aqui. Agora, quem dá o tempo de espera é mais desafiador, né? Agora é interessante, e você citou aí nas entrelinhas a política, mas pode ser a religião, pode ser o time de futebol, pode ser qualquer atuação na cidade. Nós hoje estamos sentindo uma dificuldade muito grande e a gente tem que brigar com a gente. Eu falo muito, às vezes, em minha programação, sobre essa situação. Nós não podemos... E nós somos aquilo que os outros gostariam que nós fôssemos? Pois é. E nós somos aquilo que as pessoas gostariam que elas... Olha, eu trabalho... Foi muito bom você falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que vivo dentro dessas expectativas, porque eu trabalho com comunicação, acho que você também. A partir do momento que você liga o microfone no rádio e tem alguém do outro lado, está esperando coisas boas de você, não coisas que colocam a pessoa para baixo. Até quando você dá uma notícia policial, é para alertar, para chamar atenção, não é para dizer, olha, sabe, assustando as pessoas por onde vão. Pelo contrário, a vida é bela, a vida é cheia de desafios, mas a gente precisa caminhar sempre nessa certeza de que a expectativa do outro com relação a nós não deve ser tão exigente, porque a gente não pode, como diz Jesus, sempre enxergar um cisco no olho do outro e não conseguir enxergar uma trave que está no nosso. Muitas vezes tem uma trave no nosso olho e nós somos capazes apenas de enxergar o cisco que está no olho do outro. Ora, tenha paciência, ninguém merece viver assim, nem numa relação familiar, nem profissional, e nem política, nem social. A gente tem que ter paciência com o que os outros pensam. O Brasil, por exemplo, agora em 2018 vai viver um ano de eleição. Tenho pedido, olha, tenho orado muito a Deus que ofereça essa possibilidade clara aos brasileiros, para que venha alguém assim, que tenha serenidade para administrar o Brasil, que possa unir o povo brasileiro. Isso nós estamos precisando muito, sabe? 100% não vai ser assim, porque, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Mas a gente precisa ter, pelo menos nos momentos mais difíceis, um pouco mais de união. E olha, Luiz, é muito sério isso que nós estamos dialogando, porque sempre dentro dos grandes conflitos, as sociedades se unem. Você vê o pós-guerra, por exemplo. Vamos fazer uma leitura mesmo trágica, né? Quando foi que o mundo se uniu para criar a ONU,
organismos internacionais maravilhosos, que até hoje ainda são referências de civilização para o homem. E fruto de quê? De um pós-guerra, de uma grande tragédia. Então vamos aproveitar esses momentos difíceis que o Brasil está vivendo, essa situação de tanta corrupção, tantas descobertas, para que a gente aprenda justamente, olha, não é esse o caminho, mas a gente pode se unir nas coisas boas. Porque o mar de lama que se instalou no Brasil foi muito grande. Por outro lado, a gente não pode perder a esperança de que não há políticos bons. Eu fico preocupado principalmente com os jovens, né? Porque está aí uma geração inteira que, nos últimos 20 anos, eu fico pensando, em quem que essa turma vai acreditar? Né? Porque as últimas referências que nós tivemos no Brasil foi uma decepção muito grande. E a gente tem que assim, trabalhar muito essa autoestima dos jovens para que eles continuem estudando, fazendo política, militando nos seus grêmios estudantis, nas suas associações, porque é assim que nascem as lideranças. A política não é assim um estalo, eu escolho você para ser político. Esses políticos não prestam, com toda sinceridade, são chamados de paraquedas. Sabe, as pessoas têm que exercitar a arte de servir, de se comunicar, de aprender também assim, eu costumo dizer assim essa palavra, engolir sapo, né? Quer dizer, falou comigo, imagina, não foi comigo, não. E sublimar, eu acho que a palavra é bem essa, porque diante de uma confusão como essa que está instalada, qualquer palavrinha, vixe, vira parece que as pessoas estão de pavio curto, né? Todo mundo está explodindo. É impressionante. Qualquer detalhezinho. E nós temos que falar o seguinte, é que o Antônio foi muito feliz, é forjado ali, é no banco da escola, é na atuação, é no Grêmio Estudantil. Antigamente, na nossa época, era o grupo de Coroinhas, o grupo da Cruzada, o grupo de Rotary, de Interact, e que vai forjando a juventude. É por aí. Aqueles cidadãos diferenciados que um dia, como um sacerdote, nascem para servir a comunidade, porque a política também é um sacerdócio. E é muito difícil, então nós temos que ter esse cuidado. E hoje o nosso jovem, ele está ficando numa situação de muito pessimismo e desânimo, porque ele olha as universidades cada vez mais caras. Os financiamentos estão encolhendo cada vez mais e sendo cada vez mais difíceis. Nem fale. Aí a gente olha a página, vira a página, universidades que usaram o FIES, usaram os outros programas, totalmente errado. Oportunizaram esse programa para quem não precisava. Estourou o caixa. Então tem uma série de fatores, não é só A ou B que foram os culpados, há todo um conjunto de Brasil. E se eu nós tenho muita esperança, desculpe ele interromper, que diante desse quadro todo que nós estamos vivendo no Brasil, que um Brasil extraordinariamente lindo está começando a nascer. Pode. Porque depois de uma tormenta sempre vem uma depois bonança. De uma tempestade, né, vem uma bonança. Eu penso que daqui, não tão logo imediato, porque a previsão de crescimento que a gente tem, segundo os dados do próprio ministro Meirelles, é para daqui a 5, 8 anos, mais ou menos, né, o Brasil começar a estabilizar em um patamar de crescimento aceitável, que seria 2,5%, 3% ao ano, né? Não assim, esse crescimento às vezes volátil que a gente tem aqui e ali, mas uma economia estável. Taxa de juro baixa, pleno, não digo 100% pleno emprego, porque nós não vamos viver nesse céu, né? Mas que pelo menos de 12, 13 milhões caia para 2, 3, que seria o razoável para administrar numa sociedade do tamanho da nossa, né? Agora, temos que pensar que novas lideranças são vamos dizer assim, forjadas também neste ambiente. Está nascendo aí, eu penso que está nascendo aí, não vou citar nomes, mas está nascendo aí essas novas lideranças. Eu estou vendo já. Em alguns grupos, assim, pessoas se mexendo, não são tão conhecidos nacionalmente, mas isso é o tempo, como dizia o filósofo Fernando Collor de Mello. O tempo é o senhor da razão, que tirou ele mesmo do poder. É verdade. Não é verdade? Você viaja muito no Nordeste. E o Nordeste tem alguns locais que tem uma situação muito boa, tem situações... O Nordeste é uma beleza. Mas tem situações muito maravilhosas. difíceis. Mas o Nordeste está vivendo, eu diria que no contexto do Brasil, algumas ilhas muito interessantes. Agora mesmo eu tive há pouco tempo ali no Vale de São Francisco, naquela região de Petrolina, Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Lagoa Grande. Nossa, parece que você está em outro Brasil.
Em outubro, agosto, eu viajei pelo Mato Grosso. Eu fico encantado quando eu vou naquela região de Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde. Parece que você está num país também assim ultra desenvolvido. Você nem imagina que existe aquele Brasil. Ou seja, pessoas honestas, trabalhando, produzindo muito, apenas querendo que o povo aí de Brasília entre em sintonia com esse povo que trabalha. Não Né? atrapalhe. Não Primeiro, não atrapalhe, atrapalhe. né? Como dizia esses dias num congresso de empresários aqui em Porto Alegre, um senhor, eu não sei se é o dono aqui em Horizontina, que tem aquela fábrica da John Deere, John Deere. o dono dessa fábrica, ele dando uma entrevista para um desses canais da Globo News, desses canais de assinatura, e a moça perguntando assim sobre a situação econômica, ele dizia, olha, o meu pensamento é o trabalho. Eu sou do país, do Brasil que o trabalha. O meu pensamento é o trabalho. Ou seja, ele focou a vida dele no trabalho e se entrega de corpo e alma. Eu tenho certeza. Lógico, a gente não pode ser tão inconsequente, achar que não está acontecendo nada ao redor. Porque está. Agora, dá para a gente focar as coisas. Aliás, tudo na vida é foco, né, Luiz? Eu assisti um trecho de uma entrevista dele e ele foi muito claro. Existe o Brasil, mais de um Brasil. E realmente isso é Talvez verdade. tenha sido a mesma entrevista que eu vi e mesmo aí ele falar sobre isso. Ele focou realmente nisso aí, que, olha, nós estamos no Brasil que está trabalhando e está produzindo. Então nós temos o Brasil que passa dificuldade, temos o Brasil que joga fora as coisas, temos o Brasil que trabalha direito, tem o Brasil que passa a mão e a corrupção toma conta. E um problema sério na corrupção, Antônio, que eu vejo, a Civale aqui em Braço Norte fez uma campanha, sem alarde, mas ela colocou uma mesa com chocolates num colégio da cidade. E deixou a tabela de preço e a caixinha. E nós tivemos 30%, se não me engano, ou mais, que não pagaram. Menos que isso. Nós tivemos colégios lá no Nordeste que deu 10%. Olha, em Palmitinho, aqui em Santa Catarina, eu entrei à esquerda ali em Maravilha, seguindo para Frederico Westphalen. Tem uma cidadezinha ali, está com o nome na minha cabeça, que é bem pequenininha ali, antes da divisa da Ponte do Rio Uruguai, onde eu estava indo ali para a região das Missões, no Rio Grande do Sul. E você me falou, eu vi também uma banca de verduras e de frutas que não tinha ninguém atendendo. E lá tinha um bilhete, eu parei para... Na verdade, tinha café, tem tudo. E lá tinha um bilhete escrito, sirva-se e pague você mesmo. Ou seja, então, tem vez por outra. Não, e nós temos que acostumar com isso. Nós temos que ambientar com isso. Não tem ninguém me olhando mesmo. E isso tem, né? vai plantando, porque daqui a pouco vai multiplicando essa balinha, o picolé, por outros produtos. Por outras coisas muito maiores, e são aí que a gente vai forjando os valores. E né? eu quis dizer isso, porque nós achávamos que nós aqui no Sul, nós temos mania de olhar para o resto e achar que nós somos o supra-sumo. Mas não. Tem outros locais com muito mais honestidade, às vezes até com maior dificuldade, mas a honestidade está sendo trabalhada até dentro de casa, nas famílias, e nós temos que tomar esse cuidado, para não continuar aumentando essa questão da corrupção. Tem que dar um basta, porque ela ficou no momento agora, e você que anda no Brasil inteiro sabe, que ela se espalhou por tudo, né? Tá em tudo. todos os setores. Ela é uma metástase, né? Tomou conta de tudo mesmo, mas eu volto a repetir, a gente precisa acreditar que essas pequenas ilhas que nós estamos falando vão ser essa sementeira que tanta gente precisa multiplicadas para as novas gerações, porque se você pegar os grandes exemplos de transformações no mundo, não foram, por exemplo, as coisas não começaram assim com um partido, com multidões. Essas coisas não duraram muito tempo, não. Você está aí a história mostrando isso. As que duraram muito tempo começaram com muito pouquinhos. E, aliás, foram escolhas assim que ninguém de fora dava muito crédito, mas se você prestar atenção, foram essas pessoas que, pelo legado moral, eu acho que vale a pena aqui citar isso, pelo legado moral se construiu uma nova história, porque realmente a base de tudo é a moral. Nós estamos aí próximos de um Natal onde os cristãos comemoram a vinda de Cristo. E nada melhor do que o exemplo dele pela sua passagem na Terra. Exatamente. E temos hoje aí o Papa Francisco, já que eu estou falando desse legado moral, dando um exemplo extraordinário de humildade, de sensibilidade com as coisas do povo pobre, das pessoas.
E ele também, assim, tão aberto. Olha, uma coisa que me chamou muita atenção na última visita que ele teve aqui ao Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude. Dentro do avião, os jornalistas fazendo uma avaliação assim com ele, perguntaram o que é que ele achava, por exemplo, estava em voga assim, muito discutir essa questão de LGTB, como é que chama? De gênero, de não sei o quê, sobre homossexualidade. Perguntaram para ele assim, justamente para botar o Papa na parede para ver se entre dava a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada, né? E ele, olha, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Quer dizer, ele que se coloca como o menor dos menores se torna então um gigante para essa civilização, e hoje o mundo realmente o vê como uma referência. E os casais, Antônio? Como que você faz um balanço, você que caminha tanto pelo Brasil? Como que está a instituição casamento? Como estão os casais? Porque a base é a família e você já falou isso aqui hoje. Eu penso que mais transparentes, né? Porque isso tudo que a gente está vendo aqui, os meios de comunicação, as internets da vida, e agora se fala muito na internet das coisas, né? Porque hoje tudo é interativo, né? A geladeira sabe qual é o gosto que você tem, a comida que falta, e ela apita, parece que ela fala, olha, está faltando tal coisa aqui, né? É a chamada internet das coisas, né? E eu estou percebendo assim que a vida a dois também está se tornando mais transparente. Eu posso até te dizer, Luiz, que há um tempo atrás, quando todo mundo fica dizendo, a família boa é aquela de antigamente, que a gente botava a cadeira nas portas, conversava, sentava, os vizinhos se juntavam. Eu tenho até uma canção que eu canto muito falando sobre isso, que o Padre Zezinho canta comigo, ele me deu para gravar, chama-se Aconchego. Minha casa é uma casa pequenina. E, pois bem, eu digo que não, contrariando aí um pouco a corrente das coisas. Sabe por quê? Eu acho que havia muita hipocrisia. As pessoas se escondiam muito, porque não tinha essa transparência que tem hoje. Então era muito fácil se esconder na moita, como se diz popularmente. Sabe? Hoje tudo é muito às claras, sabe? Todo mundo sabe de todo mundo, sabe? E eu penso que as relações estão hoje mais... Não quer dizer que as pessoas não erram. Eu até escrevi uma mensagem agora, neste domingo. Se você me permite, eu não sei ela de cor, mas eu vou reproduzir um pouquinho ela, como foi. A palavra desse domingo que eu mandei para as redes sociais é sobre o arrependimento. Ela é quase mágica na vida de um ser humano, porque ela produz uma coisa extraordinária, confortável no ser humano, que é se sentir pequeno, o coração se tornar mais humilde, ele se arroga menos de que é poderoso, de que não faz, que não erra, que não pisa em casca de banana. E quanto mais ele tem essa certeza de que ele é um ser pequeno, interdependente do Senhor, mais ele vislumbra o céu na terra. Mas ele caminha com o próprio Cristo, porque ele começa a se dar conta que sem a presença do Senhor no nosso caminhar, se a gente falha por essa natureza, às vezes até que os outros julgam ser boa, e há muitas falhas nessa, entre aspas, bondade toda que há em cada um de nós, você imagina sem a presença de Deus, sem você invocar a presença de Deus. Eu digo sem a presença de Deus, é sem você, porque você pode achar que está caminhando. Lógico que Deus está olhando, o anjo da guarda cuida de cada um de nós, mas quando você invoca é diferente. Sabe? Você diz assim, caminha comigo, Jesus. Eu diria que é mais difícil você errar. É mais difícil, porque você tem a certeza que ele caminha com você. Então essa palavra arrependimento faz com que a gente se torne assim um pouco mais maleável diante, vamos dizer assim, das nossas relações, especialmente interpessoais, afetivas. E pai e mãe precisa muito dessa palavra. Porque a gente casa, Luiz, você deve ser casado há quantos anos? 27. 27 anos, quase como eu. E uma coisa bonita num casamento desse tempo é que a gente tem sempre uma surpresa do outro. A gente vai morrer dizendo um para o outro assim, eu nunca esperava isso de ti. E a beleza do casamento, que a gente diz que ama alguém que não é igualzinho a você. Que o extraordinário do amor é exatamente isso, essa capacidade de superação que a gente tem. Isso a gente vê todos os dias. Eu que trabalho com famílias, todos os dias, após as minhas apresentações, tem alguém encostando a cabecinha no ombrinho do outro, pedindo desculpas. Nossa, é a coisa mais linda. Agora mesmo,
Eu sei que tem muitos amigos ali no sudoeste do Paraná, de onde eu vim, me apresentei domingo, dia 17, né? Agora, em Rio Bonito do Iguaçu, tem uma multidão na igreja. Quero mandar uma saudação para o Padre Sebastião. E fizemos a missa e o show juntos também. E você precisa ver que bonitos casais, parece que eles saem mais enamorados por causa dessa palavra, arrependimento. Nós não somos tão... Parece que as pessoas acham que ficam menores. Não, eu não dou um passo atrás. Às vezes um passo atrás é como se fosse assim, olha, um oxigênio, como é que fala assim, que você bota numa usina para virar energia? O combustível. Um passo atrás, às vezes, que você dá, Luiz, é o combustível para você dar centenas de passos à frente. Antônio Cardoso, agora é legal quando fala no arrependimento, e aí a gente puxa o perdão. O próprio samba já diz, né? O perdão foi feito para perdoar. Agora, perdoar mesmo do fundo do coração, não é tão fácil e tão simples assim. Mas quem consegue, ele consegue ver um momento maior. É um exercício, né? É um exercício. É sublime até. É um exercício. E, nossa, a pessoa que tem essa capacidade de perdoar... Eu vou fazer aqui uma coisa que é muito uma pequena reflexão que você vai me entender. Eu sempre falei, até em muitas palestras, às vezes até no plano corporativo, porque eu também trabalho também com muitas empresas, e eu sempre falei que todo ser humano devia ser um dia na vida um vendedor. Devia passar pela experiência de venda. Por quê? Para aprender a ouvir não. A palavra que você não gostaria, desagradável de ouvir, aí você ouve e fica quieto, caladinho. Sabe? Mandar você voltar 20, 30, 50, 100 vezes e você naquela expectativa, não vai ser agora, e não é ainda naquela hora. Aí você começa a valorizar o tempo. Como é importante você ver como o tempo, sabe, deve ser cuidado, com preciosidade, porque tudo isso vale ouro, com a família, com os amigos, nas relações com o Senhor. Sabe, porque a gente tem uma conversa próxima com Jesus, mas às vezes não se dá esse tempo, sabe, de conversar. E todo mundo deveria ser um pouquinho. Até tem um livro de um amigo meu, que é muito conhecido no mundo inteiro, um amigo meu. Eu costumo dizer porque, assim, ele foi tão acessível quando nós estivemos juntos na Canção Nova, pregando um retiro da Pastoral da Sobriedade. É o Dr. Augusto Cury. Estava num retiro da Pastoral da Sobriedade, ele também era pregador naquele dia, junto com o Dom Irineu, e ele falava muito do maior vendedor do mundo, né? O próprio Cristo, né? Então a gente tem que ter, assim, eu tenho uma história que até há pouco tempo, num dos grupos que o Padre Zezinho tem, ele me instigou muito a escrever um livro contando as minhas experiências. E o Padre Zezinho foi quem sugeriu mesmo que eu escrevesse esse livro, aliás, ele já deu até título, que é Um Catequista na Estrada. Bonito, né? Contando essas histórias, experiências e tal. E num dos capítulos que eu já tenho assim, me dedicado um pouquinho a escrever, eu falo um pouco, porque como é que é organizar uma viagem como essa que eu estou fazendo? Você pensa que é só convites? Quem dera eu trabalhasse só com os convites, né? Agenda cheia. Tudo lotado, tudo assim. Imagina, primeiro porque eu não sou um cantor de sucesso, né? Se eu fosse até, sim, com certeza, aqueles que fazem muito sucesso vivem essa experiência do convite, um atrás do outro, né? Mas não é o meu caso. Então, às vezes, eu tenho 2, 3 convites de uma região, eu ofereço para aquelas outras comunidades que estão próximas, para tudo ficar mais em conta, né? O que é isso que eu estou fazendo? Uma venda. E uma vez, eu tinha acertado, eu não vou dizer o nome da cidade, nem o nome do padre, porque fica muito chato, mas é uma história que serve de lição para todos nós. Um padre, um moço me viu vindo de uma cidade, de um estado, do Piauí, eu vou dizer. E eu parei num restaurante para almoçar, e ele veio, me abraçou e disse: "O senhor é o Antônio Cardoso?" Ele me conhecia de algum lugar que eu fiz palestra, ele falou assim: "Sim, sou. Poxa, olha, nós estamos organizando aqui um trabalho para as famílias. Quando é que você poderia dar uma palestra para nós aqui, cantar as suas canções?" Falei: "Me dê seu telefone, quando eu tiver uma viagem por aqui, eu..." Aí passou um tempo, uns meses, tal, eu digo: "Olha, eu vou passar por aquela cidade em tal mês." E peguei, falei: "Fulano, estou passando por aí tal dia, vamos fazer aquele evento?" Ele disse: "Lógico."
Aí arrumou os parceiros, ele ainda dizia assim para mim, olha, eu quero que você cante de graça, que eu queria que as pessoas ouvissem você falar de família na praça, não cobrando ingresso. Olha, eu falo até com emoção. Aí acertamos tudo, bonitinho, mandei material de propaganda, ele entusiasmadíssimo com a sua esposa, eles coordenam lá um grupo de família muito importante. Faltando uns dias, ele me faz um telefonema dizendo assim, olha, infelizmente eu não vou poder estar junto, porque minha esposa está na UTI em Petrolina, é uma cidade próxima de Petrolina, e eu não tenho como largar minha mulher. Eu falei, imagina, se você quiser, inclusive até cancela esse negócio aí, vai cuidar da tua família. Aí ele me disse assim, não, mas eu vou dar para o padre aqui, que ele não se importou com a tua vinda aqui, mas também não apoiou muito, mas também não se importou assim de ficar à frente do negócio. Eu peguei, ótimo, tá bom, então se você quiser. Ele ainda disse assim, ó, você não precisa se preocupar com nada, que já tem os parceiros que vão ajudar. Eu digo, tá bom. Aí, 3 dias antes, eu recebo um telefonema, a pessoa do outro lado dizia assim, olha, Luiz, eu vou abrir um parênteses aqui, veja o que é ser vendedor. Aí eu recebo um telefonema, tudo isso é expectativa, né? Aí eu recebo um telefonema do outro lado, a pessoa dizendo assim, quero falar com o Antônio Cardoso. Eu falei, nossa, isso aqui é homem brabo, meu Deus do céu. Eu falei, sou eu. Falei, sou eu, Antônio Cardoso, sou eu. Aí ele falou bem rápido assim para mim, ele nem se apresentou, ele já falou rápido assim, olha, na hora que eu precisar de alguma coisa aqui, eu vou no supermercado e compre, pá, desligou o telefone na minha cara. Aí eu falei, gente, que homem louco, pelo amor de Deus, eu nunca vi isso na minha vida, quem é esse homem? Aí o celular registrou a chamada, eu digo, eu vou retornar para saber quem é essa pessoa. Aí eu vi o código de área lá daquela cidade. Eu disse, gente, eu retorno? Não, porque eu já ouvi um desaforo, né? E aí eu retornei. E a pessoa do outro lado pegou, se identificou, que era o padre e tal. Infelizmente era um padre. Aí eu disse assim, olha, eu não entendi por que o senhor falou aquilo, porque eu ficaria muito contente se o senhor comprasse meu disco numa prateleira de supermercado. É sinal que meu disco estava fazendo muito sucesso. Aliás, eu luto muito para isso acontecer. Trabalho incansavelmente, porque isso é minha vida, meu trabalho, e sou honesto. Sabe? Eu não vendo gato por lebre. Né? Eu sei o que eu estou oferecendo para as pessoas. Porque está comigo o que eu levo para as pessoas. Mas tudo bem, o senhor foi assim. Bom, então está cancelado o evento, está cancelado. Cancelou o evento. E agora? Eu pensei assim, que notícia eu vou dar para o meu companheiro que tinha agendado tudo e nem sabia desse desaforo que o outro fez? Eu digo, eu tenho que dar uma satisfação para ele, porque se ele fica sabendo que eu não fui lá e não falei nada por que eu não fui, liguei para ele e disse assim, olha, você vai me desculpar, mas não deu para ser agora o evento. A pessoa lá, o líder religioso, não gostou, porque alguma coisa lá tem que não agrada. E cancelou o evento, apesar de estar tudo liquidado, até inclusive financeiramente. Mas deixa lá, depois vocês organizam em outro momento isso aí. Mas ele chorava copiosamente. Mas sabe como é que ele encerrou a conversa? E é isso que nos faz, às vezes, pensar muito nessa questão do vendedor, porque ele ouve e não pode criar uma situação que constranja o outro lado. Eu disse assim para ele, olha, não provoca uma situação mais constrangedora do que essa que nós estamos vivendo. Porque as pessoas, por si só, uma hora elas se olham no espelho e elas veem o mal que elas fizeram, sabe? E mais importante do que isso, você precisa aprender que não é todo mundo que gosta de família. Esse, muitas vezes, não é um tema que agrada. Às vezes ele gosta, por exemplo, de usar a religião para fazer política partidária. Às vezes ele gosta de usar a religião como carreira, para fazer carreira. Sabe? Ele não gosta de fazer umas coisas que ele mesmo não esteja à frente, porque o ego é muito grande. Sabe? Ou seja, a humanidade, meu amigo. Aí eu resumo numa só palavra. O melhor jeito de se moldar como ser humano e permitir que o Senhor seja o nosso oleiro é ser um bom vendedor. Ou seja, oferecer o que tem para oferecer, mas não se ofender com a reação do outro. Porque o outro também não pode ser aquilo que a gente quer que seja e nem adquira aquilo que a gente quer que adquira. Ninguém é obrigado a comprar o que a gente oferece. Sabe? E o bom vendedor tem consciência disso.
Então ele vive serenamente e trabalha a próxima oportunidade. Agora, Luiz, pense essa característica num médico, num advogado, num padre, num religioso, numa autoridade política. Aí você ia ter um exímio médico, um exímio advogado, um exímio comerciante, que às vezes tem, por exemplo, um grande industrial, mas nunca foi na linha de frente vender nada. Não sabe o que é ouvir um não. E cobra dos vendedores aquilo que os coitados às vezes não conseguem nem... Sabe, a melhor oportunidade que a gente pode dar para alguém, que aliás, a melhor inspiração que a gente pode dar para alguém que trabalha nessa área, é deixar-se inspirar pela própria pessoa que cobra. Ou seja, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Olha, eu cheguei aqui porque essas portas todas que vocês estão vendo estavam fechadas um dia. Então a gente foi abrindo uma por uma, devagarzinho. Ninguém chegou aqui arrombando as portas, sabe? Nem jogando bomba na porta para achar que a vida é fácil, né? Porque tem muitos que acham que, ou pelas vias erradas da vida. O trabalho, né? Dignifica o homem e cria uma base moral. Daí essa coisa do bom. Eu estou indo, olha, eu já fiz o capítulo todinho do livro aqui com você. Inspirado no Padre Zezinho. E outro, o Padre Zezinho já esteve aqui em São Luís, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Quando você fala no Padre Zezinho, e quando eu busco alguma música do Padre Zezinho e toco no programa, é algo divino. O Padre Zezinho, e ele está acima dos demais. Vamos ser bem claro, bem sucinto. Ele pode hoje não estar toda hora no vídeo, toda hora na mídia, teve meio adoentado. Mas ele tá, o legado dele é... Mas é impressionante, o Padre Zezinho. Eu digo sempre, ele é onipresente. Não é verdade? Porque a obra dele está aí, viva, né? Impressionante como, e atual, né? E ele continua a nos inspirar, mesmo sem estar com o pé na estrada, como eu estou, graças ao Senhor, porque Ele me deu saúde, mas não sei por quanto tempo, né? Mas eu peço sempre a Deus que me conserve com saúde, porque aí eu tenho que saber o que é que eu vou fazer com ela, né? Vamos cantar um? Pode ser um trechinho? Fazer uma o Padre Zezinho mesmo me ouvinte. deu uma canção para cantar. Não sei se esse microfone pode ficar assim, aqui em cima. Capta tudo. Isso, aqui, vamos tentar captar. Né? O Padre Zezinho fez uma versão de uma canção que se chama, aliás, tudo a ver com o que nós estamos falando, que é a história dos vencedores. Vocês talvez conheçam como My Way, mas a tradução do Padre Zezinho é A Minha Maneira. E eu gravei num CD meu que se chama Quando se Vive um Grande Amor. A canção, a letra é assim, ó. Eu sei, se aqui cheguei, se conquistei o que eu queria. Cheguei porque temei, porque apostei na travessia. Não fiz tudo o que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas eu tentei fazer direito. Andei, corri, voei, me atrapalhei, perdi o prumo, voltei, recomecei, replanejei, achei meu rumo. Não fiz tudo o que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas eu tentei fazer direito. Se eu me enganei, eu me enganei e me engasguei por querer demais, mas reagi, cuspi pra fora e aprendi a mastigar e me
não tenho pressa. Amei, sorri, chorei, perdi, ganhei, joguei errado, cresci, envelheci e agora eu vi como é engraçado pensar no que eu já fiz pra ser feliz. Quanta loucura, errei, mas acabei de alma pura. Pra ser alguém a gente tem que se guardar, tem que se doar e ser leal e ser fiel e não mentir e não fingir. Se eu errei tentando fazer direito. Se eu errei tentando fazer direito. Está aí Antônio Cardoso, que legal. Cortei meu dedinho hoje no almoço, né? Dificuldade de tocar. São as pedras do caminho, né? Tá bom. Antônio Cardoso, e o tentar e fazer de novo e fazer direito? As pessoas têm que acreditar que podem recomeçar, que podem realmente se inspirar e fazer de novo? Podem, sim. Podem, sim. Sabe que eu tenho muitos exemplos assim. Eu me inspiro muito, principalmente, olha, desde o primeiro momento que eu conheci o Melito, que é esse ser humano que me ajuda tanto nessa missão, eu acho que eu nunca falei isso para o Melito, o quanto ele me inspira na capacidade de superação, de fazer coisas novas, e o seu próprio jeito de ser como ser humano, de tratar as pessoas, estar sempre ali, ajudando, prestativo. Ele, às vezes, com um jeito de olhar, assim, que fala mais do que as palavras, nos diz assim coisas. E sempre que eu venho aqui, o Luiz Antônio, para mim isso tudo vira como se fosse assim um retiro espiritual, um processo de conversão, sabe? Como a gente pode imaginar uma vida, não dá para conceber uma vida sem a força desses que nos inspiram, porque assim como eu posso inspirar tanta gente, eu também preciso ter referências, como você mesmo citou, o Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho foi quem, eu diria que eu estou ainda, vamos dizer assim, na ativa há tantos anos, graças a essa capacidade que o Padre Zezinho tem de dar espaço, né? O palco dele está sempre cheio de jovens, e o Melito também, esse pão repartido para todos nós, né? Eu tenho orado muito pelos xilíquimas, eu brinco muito que eu sou quase um xilíquima. De tanto que eu amo essa família e o quanto eles têm nos ajudado, principalmente na pessoa do Melito. Inclusive conseguiu, nos últimos dias do seu Aloísio ali, uma entrevista magnífica, depoimento maravilhoso. Você lembra? Foi no dia que o Padre Zezinho veio aqui. Isso. É uma história bonita, extraordinária. Eu já contei, mas eu acho que vale a pena reprisar. No dia que o Padre Zezinho veio para fazer o show em São Ludgero, já tinha essa parceria nossa, né? E a gente ficava assim pensando, quem nós vamos trazer dessa vez? Padre Zezinho, pá, de pronto. E aí a imprensa estava ali conversando com o Padre Zezinho na casa paroquial, né? Eu lembro como se fosse hoje. Aí o Melito me pegou pelo braço assim, deixa o Padre Zezinho à vontade, vamos ali conversar um pouco com o pai. E eu estava com uma filmadora naquele dia, foi por um acaso, porque na verdade eu ia para filmar a entrevista do Padre Zezinho. Aí eu falei, olha, a bateria está carregada e tem fita, porque era mini DV, né? Eu digo, vamos conversar um pouquinho com o seu Aloísio. E foi aquela coisa extraordinária que a gente teve, que aquilo serve de aula para
Todos nós que queremos vencer um dia na vida, com aqueles 4 Ds dele, que você vai me ajudar: determinação, disciplina. Eu sei que o último é Deus. Não, termina com Deus. É determinação, disciplina, dedicação e Deus. Esses 4 Ds. Ele passou quase 1 hora conversando conosco, testemunhando a sua fé em Nossa Senhora, falava daquela imagem, fomos lá, sabe, mostrando como ele é apegado assim na mística mariana, aquela imagem de Nossa Senhora ali naquela casinha dele, até hoje nos inspira, né? E eu sou muito suspeito para falar disso tudo, porque isso aqui foi para mim um projeto de Deus na minha vida, que me alimenta para que eu possa fazer sempre um ano novo de verdade. Como diz a canção que eu canto com Moacir Franco, né? O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. Sempre que uma flor morrer, nasce outra em seu lugar. É isso aí. Agora, quando fala no amor, faça-no nascer de novo. Nós hoje temos um problema muito sério. Inclusive em Braço Norte, nós temos já o grupo de apoio à vida. Muitas pessoas que no desespero tentam tirar a vida. Temos esse número crescente no Brasil. Nem me fale. E a gente tem que falar da vida, tem que falar da morte, tem que falar da esperança. Sabe que eu tenho uma canção que, para mim, assustadoramente, tem ajudado muita gente a superar a depressão. Eu vou até cantar um trechinho dela, você vai entender. Opa. Eu acho que essa canção fala mais do que se eu ficasse aqui 1 hora falando. Se tiveres vontade de conversar comigo, se estiveres perdido, eu sou a porta. Tenho todo o tempo do mundo para te dar. Te prometo que a porta nunca vai se fechar. Tens o meu coração sempre como abrigo. Se estiveres cansado, encoste meu ombro, traz o teu sofrimento, eu sou a paz. Eu te darei do meu pão, te darei do meu vinho, te darei a certeza que eu sou o caminho. A verdade é que nunca estiveste sozinho. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. Sei que há muitas portas que se abrem demais. São as portas largas que vão te enganar. Eu sou a porta estreita, sou o teu horizonte. Se estiveres com sede, sou água da fonte, vou te saciar para a vida inteira.
Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. Eu esqueci um trechinho da canção. Deixa eu aproveitar e contar um fato que ocorreu nessa viagem com essa canção. Eu fui fazer um show agora, dessa viagem de dezembro, numa cidade chamada Guarani das Missões, aqui nas Missões Gaúchas, né? Rio Grande. Perto de Santo Ângelo, terra de polaco, de poloneses, né? Aí eu fui contar a história, como nasceu essa canção. Numa cidadezinha do Rio Grande do Sul chamada Redentora, um moço que tem uma loja lá. Agora eu posso falar o nome dele, ele sabe que eu estou falando dele aí por todo o Brasil, já está fazendo até sucesso. Carlos de la Libra. Aí depois do show, ele disse assim, olha, depois do show tem um jantar lá em casa. Aí fez um jantar, reuniu os amigos, já era tarde o jantar, eu falei, ó, vou me recolher. Foi todo mundo embora também. Eu já estava no meu quarto, tarde da noite, achando que eu tinha que acordar cedo no outro dia para correr para uma outra cidade. Mal eu pus o pijama, aí alguém começou a bater na porta. Aí era o Carlos, a esposa e as duas filhas. Falei, uai, todo mundo de pijama, o que é que houve aqui? Falou, minha filha quer te dar um presente. Eu não via pacote de presente nenhum na mão dela, mas tinha uma Bíblia na mão da criança. Eu fiquei até brincando. Qual o presente? Cadê o presente? Eu sabia que era a Bíblia, eu fiquei provocando, né? Não, Cardoso, ela quer te dar um presente. Aí me deu a Bíblia. Quando eu peguei aquela Bíblia, eu fiquei brincando com o casal, dizendo assim, gente, o que vocês foram fazer com a palavra de Deus? Está toda rabiscada, cheia de anotação, um monte de papelzinho. Não se faz isso com a palavra de Deus. Quando eu falei, não se faz isso com a palavra de Deus, a mulher do Carlos, não, Antônio, pelo amor de Deus, é nossa Bíblia de estudo. Eu sou catequista na paróquia, e essa Bíblia que a minha menina está te dando de presente, já resgatou o nosso casamento muitas vezes. Aí eu falei, poxa, ela quer me dar essa Bíblia de presente. Aí eu entrei no quarto, de olho fechado, eu disse assim, vou abrir essa Bíblia para ver o que é que Deus quer me dizer hoje, de olho fechado. E abri no capítulo 10 de São João, que é o que eu estou falando, eu sou a porta, que é o nome da canção. Peguei em seguida, agora em Guarani, cantei essa canção, contando essa história. Todo mundo cantou junto comigo depois o refrão, Jesus, eu preciso de ti. Aí, meu amigo, quando eu acabei o show, para meu espanto, quem que veio me abraçar? O irmão do Carlos, que morava ali em Guarani das Missões. Ele e a esposa vieram me abraçar e disseram, Antônio, o Carlos é meu irmão. Eu jamais imaginei na vida que eu estaria aqui ouvindo essa história do meu irmão. Porque o meu irmão se separou daquela esposa. E sabe o que eu falei no show? Eu disse assim, eu sabia já que eles tinham se separado. Porque eu encerrei a canção dizendo assim, olha, o Carlos me deu uma Bíblia de presente, a família dele me deu uma Bíblia de presente, mas ele esqueceu de comprar outra para botar dentro de casa. Então, Carlos, meu irmão, abre os olhos. O afeto não sobrevive sem a mística do Senhor. Estou assim, o irmão dele mandou a notícia para ele, eu recebi no WhatsApp no outro dia uma foto do irmão, ele, o Carlos, me mandando uma foto. Olha, o meu irmão esteve aí no seu show, eu estou sabendo dessa história. Mas, Antônio, a vida nos reserva essas coisas. Eu falei para todos nós, ninguém pode dizer dessa água não beberei, essas dificuldades que a gente enfrenta no casal, na vida a dois. Mas uma certeza eu tenho, se há Deus, a gente resiste, a gente supera. Se há Deus, há perdão, há sublimação, há uma capacidade incrível de a gente se transformar sempre em algo novo, não só aquele que nos conheceu sabe aquela pessoa, aquele Antônio de 25, 30 anos. Todo dia a gente se renova, eu sou sempre um Antônio novo. A minha esposa é sempre uma Anisa nova para mim. Cada dia eu me surpreendo com a minha mulher, com a capacidade que ela tem de ajudar as pessoas, de fazer caridade. E se eu for te contar aqui as histórias da minha mulher, um programa é pouco. Realmente é magnífico. E as coisas às vezes acontecem e são colocadas, né?
onde a gente vê a força realmente de Deus, do poder realmente, quando a gente vai caminhando e, de repente, está em nossa frente uma bela mensagem, como você contou agora há pouco. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. Para não esquecer nunca essa interdependência, para não esquecer nunca essa interdependência que a gente tem do senhorio de Jesus. Ele é nosso Rei. Rei, Rei, Rei. Jesus é nosso Rei. Clamemos sempre isso, por onde a gente for, né, Luiz? E é isso que São Ludgero a gente experimenta todos os anos, né? Foi um prazer muito grande, o tempo passa muito rápido, nós somos escravos também do relógio, mas foi Falei muito bom. Demais também. Não, pouco, o tempo é que é pouco. Tá bom. Porque é importante, eu tenho certeza que as pessoas querem ouvir mais. Tá ótimo. Hoje nós estamos numa correria da internet maluca. Tá certo. Os meios de comunicação, a loucura. Facilita, nós recebemos todas as semanas o Antônio Cardoso aqui com a gente, mas isso aí também nos deixa realmente numa corrida maluca, desenfreada. E o violão que as pessoas vão ganhar, tá? Como é que é essa Esse história? violão vai ser autografado pelo Antônio Cardoso e vai ser sorteado agora na véspera de Natal, aqui na Rádio Verde Vale. Pronto, vai ganhar esse violão aqui, vai ser sorteado, né? E que faça um bom uso. Bom uso. Que seja um belo instrumento. Que seja a instrumento. canção da vida, na vida de muita gente. Com certeza. Tá bom. E você, olha, de modo muito particular, sempre que eu lhe vejo, com a sua comunicação fácil e o seu tato jornalístico, porque você, como poucos, prima por permitir, por deixar fluir o que as pessoas têm para dizer. Isso é raro, porque tem pessoas que se dizem jornalista, mas fala mais que o entrevistado. A gente tem que se policiar para isso. E você é primoroso, Luiz. Como você arranca das pessoas aquilo que às vezes as pessoas nem pensam que tem. Um abraço, sucesso. Tá bom, obrigado. Um grande 2018. Para todos nós. Está aí no nosso programa Estúdio Verde Vale a presença de Antônio Cardoso. Sempre, nos últimos anos, tem estado aqui com a gente em nossa região. No final de ano, a gente fica muito feliz. Desejamos aí uma grande caminhada, uma grande jornada. Parabenizamos o Melito também por essa amizade, por todo o apoio, a todos os amigos de São Ludgero, que oportunizam também a chance do Antônio Cardoso, casado, a esposa, filha, a filha hoje fazendo medicina em Ribeirão Preto, e ele sai pelo Brasil afora, semeando, trazendo sempre boas novas e ajudando as pessoas a viverem melhor. Nosso muito obrigado, um bom sábado, e lembrando, segunda-feira é Natal, hein? Tudo de bom e, antes de tudo, comemorando aquele que está nascendo. Um abraço, muito obrigado. Continue na Verde Vale, a sintonia da amizade.